Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai investigar as 4 razões, os 4 motivos para a felicidade não consistir nos bens corpóreos. A gente já fez um vídeo que falava sobre as 3 falsas felicidades, só que aqui a gente vai se deter especialmente da falsa felicidade relativa aos bens corpóreos. Ela está especialmente no livro da Suma contra os Gentios, especialmente no terceiro livro da Suma contra os Gentios, em que ele elenca uma série de falsas felicidades, e aqui a gente vai ver diretamente essa falsa felicidade relativa aos bens corpóreos. Então ele fala assim no texto, vamos diretamente ao texto, ele fala assim: depreende-se por analogia do exposto que o sumo bem do homem não está nos bens corpóreos, como são a saúde, a beleza e a robustez. Ora, essas coisas são comuns aos bons e aos maus, são instáveis e não se subordinam à vontade. Então ele destaca aqui justamente o elemento da involuntariedade relativa a esses bens. Então vamos no segundo aspecto, no segundo motivo. Ele fala assim: além disso, a alma é melhor que o corpo, porque o corpo não vive e não possui os bens supramencionados, senão mediante a alma. Ora, o bem da alma, como conhecimento intelectivo e coisas semelhantes, é melhor que o bem do corpo, logo, o bem do corpo não é sumo bem do homem. Ele está destacando que justamente que o que é mais principal, o mais importante do ser humano é a alma. Então você colocar como a felicidade aquilo que é o fim último a qual o ser humano tende, como algo que não é o mais importante no ser humano, isso já é uma falsa felicidade. Nesse sentido, a felicidade não consiste nesses bens. Então o terceiro motivo, ele fala assim: além disso, os bens corpóreos são comuns aos homens e aos animais. Ora, o bem da felicidade é próprio do homem, logo, nos bens corpóreos não está a felicidade humana. Ela não pode consistir apenas naquilo que é comum com os animais irracionais. Então, logo, a felicidade não consiste justamente nos bens corporais. Agora vamos para o 4, ele fala assim: além disso, muitos animais são superiores ao homem quanto aos bens corpóreos, pois alguns são mais velozes, mais fortes, etc. Se, pois, nesses bens estivesse o sumo bem do homem, o homem não seria o animal mais perfeito, o que é evidentemente falso. A felicidade humana, portanto, não consiste nos bens corpóreos. Quando Tomás fala que a felicidade não consiste nos bens corpóreos, é importante dizer que, de algum modo, para você se preparar para a felicidade, você não depende, não precisa desses bens corpóreos. Isso quer dizer que você pode ser feliz ou se inclinar à felicidade com ou sem os bens corpóreos. Se você tiver um bem corpóreo, quando eu digo uma saúde, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa disposição de voz, pode se utilizar dessa voz para cantar tanto para o louvor a Deus, ou quanto fazer um bom trabalho de canto e oferecer esse trabalho a Deus. Se for um bom canto, algo pode ajudar as pessoas de modo geral, né? Se for um canto conforme a virtude, um canto, uma boa finalidade, né? Então a pessoa pode oferecer as suas disposições corporais e trabalhar, desenvolvê-las para oferecer essa disposição a Deus. Por outro lado, quando a pessoa perde, imagina quando a pessoa está por uma profunda debilidade, a pessoa passa por um momento de doença, ou às vezes acontece um acidente, né, uma tragédia na vida da pessoa, então ela pode perder, por exemplo, capacidade de mobilidade, a pessoa pode passar por um grande sofrimento, uma profunda impotência, uma profunda fraqueza diante de uma série de ocasiões, muitas vezes involuntárias, com uma certa tragédia. É importante nesse aspecto também oferecer a Deus. Nesse caso, muitas vezes a pessoa é levada, na verdade a pessoa é levada a uma certa identificação com Cristo na cruz, quando ela passa por uma certa ausência de bens corpóreos, certo sofrimento, uma certa disposição de impotência, e daí que justamente mais importante ainda a pessoa ter mais claro que a felicidade não está nesses bens corpóreos. De algum modo esses bens são importantes, mas se Deus, dentro da sua providência, permitiu que a pessoa passasse por uma ausência desses bens, é importante a pessoa se abandonar na vontade de Deus, se entregar à vontade de Deus e buscar e ter bem claro que a felicidade não está nesses bens, e sim sempre essa busca de ter cada vez mais clareza, de deixar-se levar por Deus. Então, muitas vezes Deus permite que a gente passe por uma série de debilidades, uma certa ausência, para que a gente possa ter clareza que, na verdade, a nossa realização não está nesse mundo, a nossa realização não está nesses bens corpóreos. São bens de algum modo importantes? Sim, de algum modo eles podem nos ajudar a gente a executar uma série de ações, inclusive boas, para oferecer a Deus. Mas eles não são estritamente necessários para a felicidade. Tanto que na ausência deles é também importante que a gente possa se oferecer, a gente pode oferecer justamente nessa ausência desses bens. Tanto que, para ter claro, na verdade, o que é estritamente necessário para a nossa felicidade, e aí a gente começa a ter claro isso, quando a gente começa a estudar a noção da felicidade, a noção da realização do ser humano, é Deus. A pessoa tem que ter claro que os bens corpóreos não são finalidades em si mesmos, são instrumentos para a felicidade, e mesmo esses instrumentos não são imprescindíveis, que pode, em algum momento, a gente passar
por uma certa ausência de determinados bens, uma certa ausência de saúde, uma certa debilidade corporal. Nesse sentido, é importante a gente ter cada vez mais claro e começar a meditar, ou pelo menos aprofundar cada vez mais na meditação da cruz de Cristo, né? Então, de algum modo, existe um profundo ensinamento quando nós passamos por uma certa debilidade, inclusive justamente a debilidade corporal, né? Quando há uma certa tragédia, coisas que muitas vezes a gente não planeja, coisas que acontecem com a gente, uma certa doença, uma certa privação, né? Então, nesses momentos, quando de algum modo nós passamos por uma certa debilidade das nossas disposições corporais, em que nós perdemos determinados bens, é importante cada vez ter mais claro que a gente não deve colocar a nossa felicidade nesses bens e nos inclinarmos cada vez mais para Cristo, né? Isso é uma das coisas que a gente deve ter bem claro com a importância, né? Há uma certa relevância nos bens corpóreos, na medida que nós podemos se utilizar desses bens para oferecer a Deus, mas a gente também tem que estar desprendido e não colocar nesses bens a nossa felicidade última, e também saber lidar com a ausência desses bens para oferecermos quando nós temos a Deus e também oferecer nosso sacrifício quando nós os perdemos, né? Então, nesse sentido, tudo deve convergir para Deus, tanto no bem, na posse desses bens, quanto também na ausência desses bens, né? E na ausência desses bens, nós temos uma identificação ainda mais, vamos dizer, íntima e próxima com Cristo, enquanto nós nos identificamos com justamente o Cristo crucificado, né? Então é isso, a gente está vendo sobre essas questões da felicidade, depois a gente vai aprofundar mais sobre algumas questões éticas. O próprio São Tomás, nessa parte do livro terceiro da Suma contra os Gentios, ele se aprofunda, fala de uma série de falsas felicidades. Aqui a gente viu 4 razões porque a felicidade não está nos bens corpóreos, depois a gente vai se aprofundar cada vez mais sobre essas noções. E se você estiver gostando dos vídeos, né, curta os vídeos, se estiver gostando do canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Até mais.